to the cloud. Estou usando o celular hoje, quero ver se eu consigo me organizar aqui. Ok, perfeito. Tá tudo ok, tudo ok. Só pedir para o pessoal que está com deixar o microfone desligado, né? Para não dar muita interferência, senão fica muito barulho no fundo. Ok, beleza. Então tá. Eu vou aqui então iniciar com o Pai Nosso de cada dia, né? Vamos lá aqui. Eu não vou conseguir colar hoje na tela aí, porque eu estou no telefone, então vamos seguir assim mesmo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o nosso pão desse dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ser absoluto e infinito, vida, amor e misericórdia eternas, manifestando-se em si mesmo como a sabedoria e como o poder total em sua onipresença. Ilumine nossas mentes para entender você como a verdade. Limpe nossos corações para refletir o teu amor para contigo mesmo e para com todos os outros seres humanos. Amém. Ok, gente. Vamos lá, então. O filme A Origem, né? Então, antes da gente iniciar aqui, tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Tá boa a ligação? Sim. Excelente. Vamos lá. Bom, a primeira coisa, assim, era bom para lembrar. Ninguém precisa concordar com tudo que vai ser dito aqui, né? Eu procuro manter, assim, fiel aos ensinamentos orais que eu recebi lá em Indiana, né? E eu separo bem isso aí, né? Quando é uma coisa opinião pessoal, eu comento, eu falo que é opinião minha, né? Mas a ideia é ficar realmente nos ensinamentos e não cair muito na dualidade, não entrar muito no mundo das disputas de criatura, né? E lembrando que o próprio Dastos falava que qualquer personalidade ela tende a colorir, como o próprio filme A Origem mostra, né? Qualquer a criatura, pessoa encarnada, ela colore a sua realidade consigo própria, né? Ela projeta quem ela é. Ela mais projeta quem ela é do que vê a realidade a maior parte do tempo, né? Então, primeiro eu vou falar aqui umas partes interessantes do filme, né? Que eu acho que tem a ver com Lascaux, e depois eu vou abrir para um debate, daí as pessoas podem pedir para participar. Isso, o Cauê está pedindo para desativar o microfone. Se vocês procurarem ali na tela do Zoom, tem ali um microfoninho, você se desativa ali e reduz o barulho, tá? Se vocês ouvirem um barulho de musiquinha de criança, é que meu filho de 1 ano precisa ser controlado através da TV ali para a gente conseguir fazer a reunião. Bom, então o filme da origem, né? Esse filme todo é uma alusão à exomatose. Ele inteiro é uma versão de exomatose através dos sonhos. O próprio sonho já é um tipo de exomatose, né? E é uma coisa muito interessante desse filme, porque é o primeiro filme, tem vários filmes sobre sonhos, falam sobre sonhos, mas esse é o primeiro filme que fala sobre níveis de sonhos. E você sonhar novamente, um sonho dentro de um sonho. Isso que Dastos falava da segunda morte, né? Então você tem a primeira saída do corpo, que é para o plano psíquico, né? Das emoções. E depois você pode fazer ainda, depois quando você tiver habilidade, você pode sair conscientemente para um segundo sonho dentro do sonho, que seria entrar na realidade noética, né? Uma realidade mais profunda. E depois do plano noético, tem mais uma morte ainda. Existe mais uma morte ainda quando você cessa toda expressão de criatura e você se funde com o todo, né? Que seria um plano espiritual, um plano sem formas. Os budistas chamam de nirvana. O Dastos
falo que é um pouco diferente a visão dele dessa última esfera, né? Que seria além do noético, né? Além dos princípios, né? Que seria a teose, a união com o todo, a união com o ser absoluto. Por isso que não é nada, a criatura desaparece e se funda ao todo, né? Inclusive, o Daniel, ele teve uma das primeiras experiências que ele teve quando era jovem é que ele estava dormindo e ele chegou com consciência nesse plano e ele olhou num espelho e ele ia desaparecer no todo. Aí ele ficou com medo. Primeira reação para você ter uma experiência real de zomatose é ter medo, normal. A primeira vez que vai sair do corpo, normal, né? Ele teve medo e voltou e acordou no corpo físico de novo, né? Mas foi essa experiência que fez ele ir atrás de Dasclos mais tarde, né? Bom, uma coisa muito interessante desse filme também, que eu acho muito legal, é que a maior parte dos participantes do sonho ali, dos sonhos, eles estão conscientes que é um sonho. Ou seja, em teoria, eles estão mais avançados que nós, muitos de nós, porque eles têm, em todo sonho, eles sabem que estão sonhando, estão acordados, estão sonhando, estão acordados dentro do sonho, né? Enquanto que alguns sujeitos ali, às vezes a vítima deles, que eles querem extrair alguma informação, ainda está sonhando, né? Está inconsciente que está naquele plano. E eles usam aquele totem, né? O totem seria eles chamam de checagem de realidade, para saber se eles estão sonhando ou não, para saber em qual plano que eles estão. Isso é muito interessante também, porque o Dasclos ele tem um outro instrumento de checagem de realidade que é mais profundo, mas ele não chega a entrar nos sonhos lúcidos, né? Se alguém quiser estudar sonhos lúcidos, eles têm vários tipos de checagem de realidade que se fazer durante o dia para você acordar no sonho, você perceber que você está sonhando, né? Isso aí tem na internet, tem um monte de vídeo disso aí. Depois eu vou comentar um pouco sobre um repórter super interessante que resolveu pesquisar sobre sonhos lúcidos e o que aconteceu com ele, né? Mas uma coisa, antes de entrar assim, em histórias, né? Voltando ao filme aqui. O que é muito interessante também desse filme? As pessoas mostram as pessoas um sonho, os nossos protagonistas lá estão acordados, mas a maior parte das pessoas, quando ela sonha, ela não tem consciência de estar sonhando. O que o Dassos falava, a gente está subconsciente, inconsciente por parte do tempo. Inclusive, quando a gente morre, passa para o outro lado, a maior parte das vezes, a maior parte das pessoas não percebe que morreu porque ela leva a concha da realidade dela para o outro lado, que é um espelho disso aqui, desse plano onde a gente está, só que é o plano psíquico. Então, como as crenças dela, no ético dela, projeta aquelas imagens, ela não percebe que ela morreu. Isso é um dos grandes trabalhos dos ajudantes invisíveis, né? E por outro lado, avisar para as pessoas que elas morreram. E é interessante que o Dasclos conta que até mesmo uma aluna dele, que frequentava os círculos dele, né? Quando ela morreu, ela não percebeu que tinha morrido. Então ele teve que ir lá e avisar ela, olha, você morreu. E demorou um tempo para convencer ela a perceber, ela acordar lá naquele lado, porque são muito parecidos os níveis, em certo ponto, né? Então, não é porque você está vendo a gente está fazendo essa sessão hoje, que a gente está conversando sobre isso, que a gente vai ter consciência na hora de passar para o outro lado. Porque esse trabalho de consciência é uma coisa que tem que ser feito todo dia, tem que marcar para o subconsciente para que você seja um hábito teu de checar a tua realidade. Essa checagem de realidade, o Dastos chama de chave da observação, que é você observar com detalhe onde você está o tempo todo. Está no momento presente, não está pensando, planejando coisas, nem sentindo emoções, mas observando onde você está o tempo todo, né? Naturalmente, com a prática, o que vai acontecer é que o pesquisador que pratica, pelo menos de manhã, aquele ritmo que eu falei, né, com alguma dedicação, naturalmente você vai começar a lembrar dos seus sonhos cada vez mais e cada vez mais você não vai esquecer dos sonhos quando acorda, por sinal, você lembra eles completamente e você pode inclusive voltar a dormir e continuar o mesmo sonho, né?
isso é natural, isso é uma evolução natural de quem pratica, né? Bom, voltando ao filme aqui, né? Dassos falava: o ser humano vive sonhando e não conhece sua realidade. As pessoas querem ter uma somatose, quer sair fora do corpo, mas eles não têm nem consciência do plano onde elas estão. O que ele fala com isso? Você tem que usar a chave da observação para observar o seu ambiente o tempo todo, para que esse hábito vá para o outro lado. Quando você estiver sonhando, você vai observar aquilo e perceber que você está sonhando. Há uma diferença entre ver, olhar e observar. O observar é profundo, você realmente está imbuído, sem pensamentos, é quase uma atitude zen, que você pode fazer durante o dia, quando você está numa fila de banco, quando você está esperando alguma coisa, em qualquer momento assim, você pode praticar essa chave de observação, né? Simplesmente ficar no momento presente. A gente vai ter uma aula daí só sobre a chave de observação, tá? Uma coisa muito interessante do filme, a cada nível de sonho que eles caíam, o tempo ficava mais lento. Eles falam, não, 1 minuto naquele plano são 10 horas nesse plano, e é uma coisa muito interessante que, de fato, quando você vai passando de níveis, a tua consciência vai entrando mais próxima do nível do eterno, o tempo vai virando eterno. Então, o tempo, a dimensão de tempo, ela vai se alterando mesmo, né? Isso é fácil de perceber. Por exemplo, quando você está, por exemplo, fazendo algo que você gosta muito e o tempo parece que voa, e quando você está fazendo algo que você não gosta, o tempo passa bem devagar, é porque o teu corpo emocional, você está mais dentro do plano psíquico teu. Teu plano emocional, o tempo, a função do tempo começa a mudar, né? Uma coisa muito interessante também é que mais tarde no filme eles vão falar que as pessoas iam sonhar lá para se sentirem vivas, né? E é interessante que quando você tem sonhos profundos, sonhos muito profundos, o Carl Jung chamava de luminoso, do lumen. Na verdade, é a energia etérica. Quanto mais você consegue, mais profundo você volta para a tua origem de noite, né? Para o teu eu permanente, para mais próximo da teose, mesmo que inconscientemente, mais carregado você volta. Então, a função do sono, do bom dormir, é recarregar nossas energias também, que a gente pega nos corpos etéricos e volta para o corpo material. E é interessante perceber, se você começar a perceber quando você fica doente, você não consegue dormir direito. E você fica mais fraco. Por quê? Porque você não está conseguindo se conectar com a nossa fonte de energia vital, né? Uma pessoa do grupo de São Paulo pediu para falar um pouco sobre Inception, como fazer Inception, como evitar Inception. Ou seja, influência, né? Essa é a parte menos, a gente vai menos falar do filme, porque eu acho que tem 2 riscos aqui, né? Primeiro, a Inception, ela acontece naturalmente. Teve um psiquiatra chamado Milton Erickson que dedicou a vida inteira dele a estudar como influenciar pessoas a saírem das suas doenças. Ele usava a Inception para plantar ideias positivas nas pessoas, elementais positivos. Dascals também fazia isso, né? Tem no livro dos Marquides, tem lá um caso onde ele fica procurando a plantinha certa lá para a pessoa lá e tal. Aquele caso que fica procurando a planta certa para curar a pessoa é um sistema de Inception, com certeza, né? De plantar uma ideia positiva na pessoa. A única questão que tem da Inception é que é uma manipulação. E toda manipulação pode ser usada para o bem e para o mal. E eu fiquei muito tempo... Eu era muito frustrado como psicólogo, porque eu tentava ajudar as pessoas diretamente e as pessoas, ninguém me ouvia, né? E um paciente me ouvia porque ele estava enfeitiçado com os elementais dele, com as ilusões dele. Vocês já passaram por isso? Você chega uma pessoa deprimida e fala, olha, você devia sair mais de casa, andar no sol, falar com seus amigos. A pessoa não faz nada, ela continua presa ali nos hábitos dela, fechada, né? O ataque direto não funciona. Você tem que criar uma estrutura, um sonho, uma história para poder influenciar aquela pessoa, né? O Milton Erickson, eu fiz uma formação lá no Milton Erickson que era só sobre isso, né? E foi muito frustrante para mim depois, porque eu investi muito dinheiro nessa formação e o meu plano era ensinar isso para as pessoas. Só que o problema que eu vi quando as pessoas vinham me procurar para que eu ensinasse elas como fazer terapia ericksoniana, que é nada mais que plantar elementais nas pessoas,
Porque a maior parte das pessoas que me procuravam, elas não tinham um coração limpo, elas não tinham um coração bom. Eu não sabia que elas iam fazer com aquilo que eu ensinar para elas. Não sei se lembra do João Santana, do marketing, que era o rei do marketing da Dilma. Ele usou muita Inception nas campanhas da Dilma, muita coisa, né? E daí o que aconteceu? Eu via que as pessoas que vinham interessadas, elas queriam... Algumas tinham boas intenções, querem ajudar pessoas e tal, mas é muito difícil saber. Eu não sou capaz de saber ver toda a pessoa, entrar em sintonia com a pessoa e saber as intenções dela. Então, eu decidi não treinar nem ensinar pessoas, mesmo profissionalmente, a fazer Inception mais, né? Então eu também não vou fazer aqui. Porque dá para usar de magia negra, tá, gente? Também. Então, se a pessoa não tá com o coração bom, ela vai fazer besteira. E como eu ensinei, eu também meu karma, né? Então eu prefiro não passar essas coisas, né? Foi muito bom para mim, foi muito interessante para mim, aprendi muito com isso, porque por muitos anos eu queria saber como ajudar as pessoas, né? Se eu abrir minha prática clínica de novo, com certeza eu vou usar com consciência, né? Alguns avisos só sobre Inception. Se você usa ela para fins egoístas, fica marcado, gera karma. A pessoa com quem se usou para manipular, uma parte dela sabe que foi manipulada. Então, tem que ser usado para o bem mesmo isso aí, né? Bom, vou dar só um exemplo de Inception, para ver como ele também acontece naturalmente no dia a dia, as pessoas nem têm consciência. A hipnose e a Inception faz parte da natureza humana, né? Meu filho, em 1 ano, ele adora pegar as coisas. Ele adora pegar as coisas. E às vezes quer trocar ele e tal, ele precisa ter algo na mão, senão começa a gritar e chorar, né? É difícil ter 1 ano de idade. Aí o que acontece? É que eu pego os objetos e dou na mão dele. Daí ele olha para mim e fala, cara, não tô nem aí, cara, não tô nem aí. Daí minha mulher, ela faz diferente. A mulher, ela pega um objeto, ela fica olhando para o objeto com muito interesse, daí o meu filho fica percebendo que ela está interessada no objeto, daí ele quer aquele objeto. Aí quando ele pega o objeto da mão da minha mulher, ele fala, ele fica lá estudando aquele objeto, né? Então, assim, aí depois a minha mulher falou assim, nossa... Oi? Perdão? Desculpa. Basicamente, então, o que acontece ali? Minha mulher veio falar para mim assim, olha, você tem que fazer ele querer o objeto. Você tem que mostrar interesse e deixar ele indireto, né? Então, a minha esposa, estou fazendo Inception no meu bebê todo dia, o meu filho, positivamente para ele prestar atenção e a gente poder trocar ele, né? Outra coisa importante também no Inception, se você pensar muito, ficar muito preocupado se as pessoas estão te manipulando ou não, você vai criar um elemental de dúvida que vai te deixar pesado, né? Lembrar que do ensinamento de JC, né, que um coração puro de uma criança é necessário para entrar nos reinos dos céus. O próprio Dastos fala, tem um relato no livro do Marquílides que ele ouviu o JC de ter um coração puro e ser ingênuo até, né? Então não é necessário se preocupar. Dastos sempre falava que a maior proteção é um coração puro, é um coração leve. Então, acho que não devemos alimentar elementais sobre isso, né, de medo e receio, né? Lembrando que o que você tem mais medo, você manifesta para você, né? A gente tem que ser senhor do nosso castelo, né? Voltando ao filme, né? Tem uma frase muito bonita logo no começo do filme, né? Que o parasita mais resiliente são ideias. Uma ideia pode entrar em você e vir a definir quem você é. É uma frase muito forte do filme, né? De fato, o Dascalos é um dos poucos místicos que fala sobre conchas de realidade. Então, as pessoas criam conchas de realidade. Hoje em dia é tão fácil perceber isso, porque no Facebook, na vida política, as pessoas têm um monte de crenças. Aquilo é como se fosse uma muralha deles lá. São ideias construídas e cimentadas, né? E você tenta falar alguma coisa com a pessoa não vai... Você não tem como mudar a estrutura da pessoa. Você pode desafiar algumas coisas, algumas perguntas, né? Mas ela vai ficar irritada. Por quê? Porque você está desafiando os elementais. Toda a construção mental dela de crenças está sendo desafiada, né?
Então, essa é uma parte do filme muito importante, né? Que você traz quem você é para a tua exomatose, para os seus sonhos. E quando você você tem assuntos que não foram resolvidos, esses assuntos te atacam lá. Então, no filme, é a ex-mulher do protagonista, né, do Leonardo DiCaprio, né, a Mol, que sempre aparece lá para estragar tudo, né? Porque ele se sente culpado pela morte dela, porque de fato ele plantou uma Inception nela e ela não sabia mais o que era a realidade. E ele ficou com aquela culpa e aquela culpa faz ele ficar pensando nela o tempo todo, né? Aquele prédio, tem uma parte do filme que é o prédio de memórias dele, né? Que daí a colega dele entra lá e fala, olha, isso aqui não são imagens, são memórias, né? Você está fazendo exatamente aquilo que deve fazer. Você está guardando memórias. O que está acontecendo ali? Ele está pegado, é o apego aos traumas dele. Ele está pegado ao trauma dele. Então ele está carregando todo aquele mundo lá para a exomatose. Daí quando as pessoas compartilham um sonho na exomatose, aparece um trem no meio da cidade, aparece a Mol, aparece os filhos dele ali, ele está sonhando, ele começa a perder o foco, perder interessante porque ele começa a perder consciência e aparecendo os elementais dele que ele traz para lá, né? E a menina, a colega, eu esqueci o nome da personagem, fica o tempo todo falando assim, olha, eles não sabem quem você é. Eu vi quem você é. É como se eu falasse, eu entrei em sintonia com você e eu vi o que você carrega, e isso vai atrapalhar a missão deles, né? E de fato atrapalha depois, né? Vou falar de umas cenas aqui agora. Então, o interessante é que eles falam das cenas das projeções, quando aparecem aquelas pessoas lá, todas aquelas pessoas são projeções do sonhador, são complexos que o Jung falava, né? São partes dele. Então, muitos sonhos que a gente tem, a gente sonha conosco mesmo, né? A gente vai visitar nossas conchas de noite. O que o Daniel fala sobre isso, né? Mesmo que você tenha um sonho de um trauma antigo, coisa assim, você não deve ficar focando nos seus traumas passados. Deixa que aos poucos vai se resolvendo. Você tem uma passagem de Jesus Cristo que é o arado, ele ara para frente, ele não ara para trás. Quem está num caminho de prática constante, naturalmente vai tendo pequenas regressões à noite e vai organizando essas coisas, né? O Daniel fala que você não precisa, se acordou de manhã e lembrou de um trauma, de um relacionamento de 20 anos atrás, ou de quando você perdeu um emprego. Eu, por exemplo, fiquei muito tempo lembrando, eu tive um sonho repetitivo por uns 10 anos de que eu estava dando aula e ninguém estava prestando atenção em mim. Isso era quando eu era professor, fui professor de inglês, né? E eu parei de ser professor de inglês por 10 anos, era uma coisa repetitiva, porque a pior coisa que tem para um professor é ele não tá tendo controle sobre a turma, né? Sem entrar no mérito se um professor precisa ter controle sobre a turma ou não, mas é só um exemplo de um sonho repetitivo que eu tenho, né? Tinha, agora faz tempo que eu não tenho. Então, tem uma cena do filme que eu acho incrível, incrível, que é quando eles encontram a pessoa que fazia o elixir do sonho, né, que preparava o serum que ia fazer eles estarem conscientes no sonho, né? E ele fala assim, acho que você não quer ver isso. Se vocês querem ver isso, eles entraram no porão da casa e tinham 10 pessoas sonhando juntas. E daí tem um velhinho lá cuidando delas, né? E daí o velhinho chega e fala assim, por que eles fazem isso? Acho que o empresário pergunta, por que eles fazem isso? Né? Não faz sentido fazer isso. Ele fala assim, não, eles vêm aqui para viver. E é uma coisa interessante que Dascos falava que a nossa vida como criatura é como se fosse o corpo físico, é como se fosse um saco pesado de batatas. Ele fala saco de batata, saco sujo. Ele falava essa limitação das três dimensões, né? E quando você começa a ter mais e mais experiências à noite, a tua vida de criatura começa a fazer ser menos importante mesmo, né? Então, eu posso dizer que eu tenho esse vício. Eu adoro dormir bem porque eu sempre tenho um sonho. Todas as noites eu sempre lembro meus sonhos e a cada 3 meses eu tenho um sonho muito significativo. Então, dormir para mim é uma das partes mais importantes da vida hoje em dia. Então, aquela cena para mim tocou muito para mim e eu tenho uma teoria. Isso não está nos ensinamentos, mas eu tenho uma teoria
que esses místicos, os místicos que eu conheci, tá? Daniel, Aki, Bradford Kinney, a Roberta, aqui no Brasil, místicos que eu conheci bem. Não é que eles não têm mais desejos materiais. Eles falam assim, seria bom estar num apartamento bom, seria bom dormir no Sheraton, né? Mas é que a vida à noite deles tem tanto mais sentido, tem tanta mais energia, tem tanto mais éter, tem tanta mais vida, conexão com a vida divina, que isso aqui fica tudo pálido em relação a isso, né? A nossa limitação das três dimensões, a vida de criatura. Eu já vi vários místicos falando assim, nesse plano você está sempre insatisfeito. Você precisa voltar para o Pai em consciência para você se sentir mais realizado de novo, né? Então eu gosto muito daquela cena lá, porque eles vão lá para viver, né? O velhinho fala, eles vêm aqui para viver. E daí um outro personagem fala assim, tá, mas por que eles estão aqui juntos e tal? Porque depois de algum tempo, somente dessa maneira eu consigo sonhar. Acho que é o Leonardo DiCaprio que fala isso. Que é muito interessante também, porque no filme eles usam uma droga sintética, para sair do corpo. Isso, de acordo com Dascalos, é você forçar os portões do paraíso. O que é isso? Cada vez que você usa a droga para sair fora do corpo, você fecha mais seus chakras. Aí você fica viciado, você precisa de mais e mais droga. Uma coisa muito interessante também do filme é que a nossa cultura não consegue entender a saída fora do corpo sem ajuda de algo exterior. Você tem que fazer algo exterior para chegar lá, porque você sozinho você não consegue. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso à receita de bolo que o Dascalos passa. Né? Poucas pessoas conhecem Dascalos, poucas pessoas querem conhecer Dascalos, ainda mais porque ele mistura figuras cristãs no meio, né? Tem muita gente que tem preconceito, eu entendo, né? Tem um problema com figuras cristãs, de religião, né? Igreja ocidental, né? Então é muito difícil isso, mas o Dascalos, ele tem uma receita de bolo que faz você não precisar uma droga. Mas você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar. Uma semana você fala do meu corpo? Não, são anos. São anos. Algumas pessoas estão trabalhando mais vidas e é rápido, né? Tem pessoas que encontram Dascalos em 3 semanas estão saindo fora do corpo. Não é o meu caso, né? Mas a ideia de Dascalos é que você tem que construir. Nós recebemos um corpo físico, isso te deram. Beleza. Mesmo esse aqui, você tem que cuidar para não ficar doente. O teu corpo psíquico, né, que é o centro aqui, e o corpo noético, ele precisa ser moldado. E como que você molda ele? Com os exercícios de Dascalos, né? Desde a autoconsciência e relações elementais, que é o tópico da próxima reunião, né? Até a prática das chaves, né? Que a gente vai ter até o final do ano, todo mundo vai ter acesso às chaves. Então, esse é o preço, você tem que trabalhar, você tem que conquistar isso aí. Nós precisamos conquistar isso. Tem uma frase do site americano que é: nada lhe vai ser dado, nada precisa ser dado a você, porque tudo já está em você. Mas, ao mesmo tempo, você precisa agora trabalhar para perceber o que está à sua volta, se tomar consciência do que nós somos, né? Bom, aquela cena do porão, para mim, já valeu o filme inteiro, né? Alguma coisa interessante ali que acontece nos sonhos ali, que eu só quero comentar, né? É que numa parte ali, o primeiro sonhador da Inception, lá, o rapaz que prepara os químicos, né? Ele toma um monte de champanhe no avião, daí ele sonha que tá chovendo, porque ele quer ir no banheiro. Todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo já passou por isso. E é interessante que realmente, às vezes, você come uma coisa ruim física e você tem pesadelos, mas não é porque tem elementais lá te assombrando, não, você comeu algo ruim, ou o elemental da comida está te atacando, né? Mas é uma coisa mais física, não é uma coisa, não é um encosto, coisa assim, né? Outras passagens boas aqui, né? Tem uma passagem que eles estão precisando afastar algumas forças de segurança lá e um sonhador está com uma metralhadora, daí o outro chega lá por trás e fala assim: não tenha medo de sonhar maior, cara, você tem que pensar grande. Você tem que pensar grande. Daí ele vem com uma bazuca, né? E isso é muito interessante porque Dastos falava assim, isso é dos ensinamentos, tá, gente? Isso é ensinamento. Eu sei que é um pouco diferente das linhas espirituais de hoje em dia, né? Mas o ensinamento diz que você pode desejar o que você quiser, desde que você entregue ao plano divino.
Se você quer ter uma casa maior, você pode pedir ou sonhar com isso, pedir a manifestação. Se você quer viajar para o exterior, se você quer não se preocupar com dinheiro, não tem problema. Sempre entregando ao plano divino. E, claro, você tem também que fazer uma autoanálise para ver se você realmente precisa daquela coisa. Porque, às vezes, os seus desejos, eles têm desejos materiais, por exemplo, eles têm... ou eles têm umas pegadinhas, ou você se torna escravo deles, né? Por exemplo, se você quer ser rico sempre, por muito tempo e tal, e você se apegar, sempre estar com a riqueza, você tem que fazer várias coisas para manter aquilo, a matéria acaba sendo dona de você, né? Tem que tomar cuidado com isso. Desde que você não seja apegado ao que você está sonhando, você pode sonhar, pedir, desejar, ou você bem entender. Você pode sonhar um pouco mais, não tenha medo de sonhar maior, né? De satisfazer as necessidades básicas tuas, né? Tem outra parte do sonho também, que eles estão, acho que no terceiro nível deles, né? Que eles aparecem num campo de neve gelado, e um cara fala, por que fazer num lugar gelado? Por que não fizeram numa praia, né? Ou seja, já que a gente está sonhando, já que a gente está criando a nossa realidade aqui, por que a gente cria algo ruim? Por que não criar que estou numa praia? É muito melhor fazer isso num lugar quente com sol. Então, eu achei isso muito interessante também, porque às vezes, se você está vivendo inconscientemente, como a Daslos diz, você só vai reagindo às coisas, né? Estamos numa pandemia agora, né? Todos os negócios vão fechar. Quando você percebe, você está lá sonhando que os negócios vão fechar. Sim, talvez feche em parte, mas se você fica sonhando o tempo todo, imaginando, visualizando, criando, manifestando que as coisas vão ficar pior, imagina só, as coisas vão ficar pior, né? Agora, se você chega e você acorda, toma consciência, por que eu estou fazendo isso? A tua introspecção, né? Por que eu estou desejando, projetando, visualizando? O que você visualiza já é um desejo, tá, gente? Você já está visualizando, você já está manifestando. Então, por que não acordar e falar assim, vou pensar numa praia, vou pensar que eu vou me adaptar, que eu vou, talvez venha ganhar menos dinheiro, me adapto, não tem problema, né? Essa é uma maneira mais consciente de você tomar consciência das suas crenças, né? Das tuas manifestações. Veja a sua vida como você quer e entregue ao plano divino ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque às vezes o que você quer não é o melhor para você, né? O teu interior sabe mais o que é melhor para você. Uma coisa muito interessante também é que eles fizeram todas aquelas histórias no filme, né, dos sonhos. Eles tiveram que até o terceiro nível, para daí as coisas viram capotando, para o cara acordar no plano físico com uma ideia diferente, né? Então, o que Daslos diz é, quando você muda algo no plano noético das suas ideias, você imediatamente desenergiza as emoções negativas e manifesta no físico. Então, Daslos falava o seguinte, que a gente tem uma manifestação que vem de além de nós, que vem da não forma, que vem primeiro o plano noético das ideias, depois o plano emocional e depois o físico. Se você mudar algo no físico, às vezes tem algum efeito também volta, né? Precisa mudar uma dieta, coisa assim. Mas se você muda uma ideia, como a energia original vem de Deus, vem do além, por assim dizer, né? do mais profundo subconsciente, quando você muda algo aqui, tudo se transforma aqui para baixo. Ao mesmo tempo, se você tem aqui no teu consciente e subconsciente uma ideia negativa, um trauma, uma culpa, aquilo faz como que um véu, como se fosse uma máscara da luz, e aquele ponto de luz não chega no teu corpo físico, e aí você adoece. Aí você somatiza, né? Você tem uma emoção, um trauma emocional, uma questão lá, aquilo impede que a luz pura da tua ideia perfeita, né, de homem, se manifeste no físico. Então, as barreiras vêm de cima para baixo, né? Então, você vai limpando aqui para cima, já vai limpando para baixo, né? Isso é um ponto muito interessante. Que mais? Então, como que você mantém a consciência dos níveis mais profundos, né? O Dastos era capaz de fazer primeira esmatose, segunda esmatose, a terceira, que era a teose, né? Com consciência. São vidas para treinar isso, né? Mas eu acredito que em 10 ou 20 anos, né, alguém que pratica aqui consiga fazer até, quem sabe, uma segunda exumatose, né? Essa coisa de manter a consciência onde você está, né? Sabendo onde você está o tempo todo. Só para terminar aqui, né? Lembrando que no filme eles chamam do limbo, né? Que depois o quarto nível dele seria o limbo. Seria inconsciente puro, onde você não consegue manter sua consciência, você se dissolve, né?
no inconsciente. E é interessante que os ensinamentos dizem que o budismo, eles chegaram até essa porta, até esse nível com a consciência e perceberam que ali havia uma dissolução, a impressão de um nada, né? É a não criatura, é verdade. Mas quando se passa aquilo, você continua sendo, mas você é o todo, você é o ser absoluto, você faz parte do ser absoluto daí. Então, basicamente, é isso aí, né? O limbo tem esse lado também, que ele é esse paralelo, né? O limbo do filme ali, né? Bom, eu tô me batendo um pouquinho no celular aqui. Se o pessoal aqui tem perguntas aqui, eu vi que algumas pessoas fizeram algumas perguntas, deixa eu achar elas aqui. Não precisa. Deixa eu ver. Cadê? Meeting settings, meeting. Eu vou achar isso aí. Participantes. Invite. Close. Cadê? Bom, eu acho que você já pode fazer assim, se alguém quiser fazer uma pergunta. Eu não estou conseguindo acessar o chat aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, abre o microfone e faz a pergunta. Que tal? Vamos fazer assim? Perguntas, pessoal, antes de fazer a meditação do dia. É só abrir o microfone e fazer pergunta. Eu sei que o Rômulo tinha uma pergunta, eu acho. Eu não estou tendo acesso aqui no celular nas perguntas aqui escritas. Eu tenho uma pergunta, Gustavo. Oba, vamos lá. Assim, em diferentes crenças, religiões, falam-se muito dos problemas e dos possíveis perigos ao sair do corpo, né? Inclusive Certo. de você sofrer uma obsessão, você sofrer alguma coisa. Até Dasclos ele falava um pouco, né? Mas ele falava bem pouco assim sobre os perigos, se realmente de fato existe um perigo em você sair ou se é algo que acontece naturalmente, só que com a exumatose você levaria a sua consciência. Ótima pergunta essa aí. Tá. Eu posso dizer o seguinte, eu comecei a ter experiências com as meditações do Dastas fazem uns 3 anos. Depois de 1 ano de prática constante, né? E sempre que eu tenho uma experiência, eu falo com o Daniel Kaak e falo, Daniel, aconteceu isso comigo, foi incrível. Aí ele fala, tá, fique fazendo exercício, não saia do caminho. A Aki fala assim, espere o anjo chegar e te arrebatar. Espere chegar os anjos. Não fale com os espíritos que aparecem agora, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Eu acho que de fato tem a ver com isso. Agora, recentemente, em março, eu fui para o Chile. É uma coisa muito interessante. Eles ficam trabalhando, né, constantemente em busca de um objetivo. E quando você relaxa, você não está nem aí, esse objetivo se manifesta, né? Então, no Chile, eu estava fazendo uma meditação bem simples, a AKI, é uma preparação para a exomatose. E a minha consciência se viu, eu estava no segundo dia em Santiago, e a minha consciência, eu vi um cenário do Chile que era próximo do deserto, tinha umas casas, mas assim, como se fosse dia. Minha consciência estava lá, eu estava dentro do meu corpo ainda, mas minha consciência estava lá perfeita. E eu sabia que eu poderia explorar aquele lugar. Só que na hora que eu fui explorar aquilo com a minha consciência, eu lembrei que o Daniel sempre falou, não saia por aí, volte para o exercício. E eu voltei para o exercício, né? Deixei passar essa visão, né? E depois eu liguei para o Daniel, por favor, me deixa explorar aí, deixa passear um pouco, tá muito legal aquilo, foi muito bacana, não sei o quê. E ele de novo falou, olha, se eu fosse você, eu ficava nos exercícios até aparecer, até você ter contato pelo menos com o teu anjo da guarda. Então, acho que tem a ver com isso, porque podem ter riscos, né? E é interessante também, a tua pergunta, se me permite alongar um pouco a resposta, você pode fazer a tua exomatose pelo teu chakra cardíaco, pelo teu terceiro olho ou pelo teu plexo solar. Mas quando você faz pelo teu plexo solar, se o teu subconsciente não estiver limpo, ou seja, traumas de milhares de vidas que podem estar guardados lá, né? Você pode fazer a tua exomatose e você encontrar lá uma figura que não era para você encontrar, que não era para você estar pronto para encontrar, né? Você não estaria pronto para isso, né? Não seria o momento ainda.
Seria como se você fosse fazer a isomatose e visse lá a mol do filme, né? A mulher que percebe ele lá, né? O trauma dele, né? Você for lidar com aquilo, né? E você não está pronto para isso também, né? O que acontece? Daí quando você volta, você traz para a tua vida, mesmo no plano material, você vai relembrar, reviver, realimentar aquele elemental e você vai retroceder espiritualmente. Por isso a lei do esquecimento, né? Para você se separar, para você poder trabalhar, construir e aos poucos ir limpando. Eu espero ter respondido a tua pergunta. Eu acredito que é por isso, de fato, que o Daniel e a Aki sempre falam para não sair por aí. Tem um exercício de preparação para a isomatose que ela a gente pode fazer uns encontros aí bem simples, mas usa aquela sala de luz branca que a gente falou da última vez, né? E dá vontade de sair por aí. Só que assim, ela fala, fique na sala branca, fique na sala branca. Deve ser por isso, deve ser por esse motivo. Ok. Próxima pergunta. Ou alguém quer comentar alguma coisa do filme, talvez? Alguém que chegar, eu vi essa cena do filme, achei fantástica. Gustavo, Fala, Romulo. não, eu tinha feito a pergunta aí, a respeito, você falou alguma coisa sobre o elemental da comida, como assim? A pessoa tem pesadelo, tem elemental de Então, comida que te persegue? Por exemplo, se eu como melão à noite, eu tenho pesadelo. Isso é acho que o fato. melão não vai te dar pesadelo, Romulo. Oi? Acho que o Romulo não vai te fazer mal. O melão não vai te fazer mal. Mas não é melão, é batata. Toda vez que eu como melão à noite, eu tenho pesadelo. Já fiz teste várias vezes. Interessante. Comer melão tem pesadelo. Então, olha só que interessante. Por exemplo, o Dascalos, ele falava que o Dascalos comia pouca carne, tá? Diz, historicamente, fato, ele comia pouca carne. Mas ele falava que você tem que saber se o que você está colocando, como ele era quem ele era, ele podia perceber a energia da comida que ele estava comendo na boca já, né? Então, eu não sabia se ele queria comer mais ou não. Mas ele diz que, por exemplo, como o animal é morto, o trauma da morte do animal fica no corpo etérico daquele alimento, e quando se ingere ele, você pode sonhar, então, você pode contaminar o teu campo etérico, o teu campo de energia, o teu campo emocional. E você tem pesadelos. No teu caso do melão, pode ser que o melão você seja alérgico a algo do melão. Aí você sonha com alergia. A reação negativa está gerando esses sonhos, né? Ou o teu melão tem talvez um agrotóxico, não sei, eu não saberia dizer, né? Mas se você de fato está consciente, está percebendo que esse alimento não te faz bem de noite, né? Então, de fato, o elemental, sim. Todas as coisas, todos os objetos, eles têm o campo, tudo que tem na matéria, Dastos falava, também tem um campo etérico, psíquico, noético. Então, eles têm um campo de energia que você fica tocando muito um objeto que tem uma energia pesada, e você vai trocar energia com ele, né? Às vezes uma pessoa na fila atrás de você, né? Uma pessoa com energia muito pesada atrás de você, você começa a sentir que tem alguém atrás das suas costas, né? É energia, né? A gente já falou sobre isso um pouco, né? Acho que eu respondi a tua pergunta, não sei. Mais ou menos. O elemental da comida seria essa energia mais pesada que causaria, então, esse pesadelo. Sim. Mas mesmo tendo contato físico, não comendo, você poderia ter essa influência? Se você tocar ela, você vê uma troca de energia, sim. Isso pode ser, às vezes, não precisa nem tocar ela. Se você ficar prestando muita atenção numa coisa negativa, isso a gente consegue perceber facilmente. Às vezes você vai ver um filme antes de dormir de noite, né? E aquelas imagens mexem com elementais teus, alguma coisa pesada tua, e você sonha com aquilo depois de noite, né? Eu tive uma experiência muito ruim no Uruguai. Foi minha primeira experiência de sintonia. Que eu não vou falar muito para não lembrar das imagens, né? Mas, assim, tem uma fábrica de carne no Uruguai de 200 anos. Os caras mataram milhões de vacas lá. E desde 1850, eles mandavam carne enlatada para a Europa. Falaram que eles alimentaram o mundo na Segunda Guerra Mundial, aquelas coisas lá. Só que o que aconteceu? Eu fui lá com muito interesse, porque eu sou empreendedor, né?
eu trabalho com isso, né? Eu estava muito fascinado para ver como que no Uruguai eles criaram uma empresa em 1850, foi a primeira empresa globalizada do mundo que exportava carne enlatada. Só que quando eu chego no lugar lá, eu fico olhando para o lugar, observação, né? E eu fico querendo ver aquilo, só que eu só vejo tristeza. Tinha um prédio de uns 20 metros fechado, sem janelas. Eu acho que eles só podiam matar boi lá e fazer carne lá dentro sem luz do sol. E eu fiquei olhando para aquilo. Aí de noite, eu estava bem relaxado, estava viajando de férias, né? De noite começou a ver várias imagens vermelhas, escuras, né? E eu percebi que, putz, eu fiz uma besteira, né? Eu entrei em sintonia sem querer, a primeira sintonia da minha vida, uma coisa muito pesada. E aquilo ficou me assombrando depois, né? Então, assim, você também pode entrar em sintonia sem pegar objetos, se você ficar prestando atenção, né? Uhum. Depende muito da ótica de quem tá vendo, porque se fosse assim, era para todo açougueiro ter pesadelo toda noite. Sim, verdade. Tem que ver também se o corpo dele, ele não está... O sexto sentido, os nossos sextos sentidos, eles podem ficar embotados para a pessoa lidar melhor com a matéria, entende? Você bloqueia. Então, o cara trabalha com carne. Para ele sobreviver, ele precisa daquele emprego, a psique dele, o cara não pratica meditação, o cara não pratica respiração, o cara tem uma vida mais instintiva. Ele não vai ter os sextos sentidos acordados, entende? Então, tem isso também. Agora, quando você começa a fazer o caminho, praticar todo dia as meditações, você não vai ter escolha. Você não vai poder servir dois senhores. Você vai ter que escolher um senhor. Ou você continua embotado inconsciente, ou você acorda e começa a mudar a tua vida. Porque como você estava, você não vai entrar no reino dos céus. Porque você está muito pesado, né? Você fica em sintonia com coisas pesadas. Mas isso não quer dizer que você tem que parar de comer carne. Jesus Cristo mesmo comia carne. Exato. Você deve comer carne se você quiser, se você tiver vontade, você vai lá e faz, cara. É o teu livre-arbítrio e é teu caminho de experiência, né? Uhum. Eu comia carne até dezembro do ano passado. Eu comia carne, tá? A minha esposa, ela tem uma dieta, ela é de sangue tipo O, ela precisa comer carne. O corpo dela precisa. Então sempre tinha carne em casa. E eu gosto de comer carne. Eu fui vegetariano até os 30 anos, depois dos 30 aos 47, eu fui carnívoro de novo, né? Ah, bom. Não fui vegano, não. Fui carnívoro de novo, né? Mas o que aconteceu daí? Em janeiro desse ano, eu comi estrogonofe por 2 dias, eu fiquei muito doente. E daí a Aki, lá de Indiana, ela entrou em sintonia comigo, me ajudou a sair lá da doença que eu tava lá e tal, e depois falou assim, olha, com esse tipo de meditação que você faz, como eu pratico todo dia, né? Não dá para servir dois senhores. Eu posso comer pouca carne, mas eu não posso comer muita. Eu como ainda um pouquinho. Mas é o que está acontecendo comigo, é o meu caminho, né? Por muito tempo, eu já tive até umas discussões lá nos Estados Unidos, porque tem uns irmãos nossos lá que eles são mais, como é que eu vou chamar? Eles são proativos, assim. Eles acham que todo mundo devia ser vegano, eles acham que todo mundo devia se vestir de uma maneira X e o certo é você votar em tal pessoa. Eles são muito ativistas, assim. Não entrando no mérito se isso é certo ou errado, mas é como eles são. E daí, num debate, eu comia carne na época. Eu falei assim, olha, eu estou tendo experiências místicas e eu como carne. Eu conheço um curador aqui de Curitiba, muito poderoso, que o cara come carne. Mas assim, o cara tem a Kundalini acordada, ele dissolve, tudo que entra nele, ele dissolve. Se você não tem a Kundalini acordada ainda, cara... eu não quero mais ficar doente com carne. Eu não vou mais comer, eu não como mais tanta carne, mas é o meu caminho, né? E... Não foi o cogumelo, não, que tinha no estrogonofe? Cara, eu fiquei muito doente, você não tem ideia. Eu não consigo mais comer carne, tanta carne. Eu gosto de carne, tá? Eu ainda como um pouco, eu como muito peixe ainda, atum, eu gosto muito de atum. Uhum. E coração de galinha, de vez em quando eu gosto, eu trago e faço, né? Mas é uma experiência. Você não precisa ser vegetariano, você não precisa ser vegano, você precisa começar um caminho de autodescoberta. E o teu eu interior vai dizer para você o que você precisa fazer. E talvez hoje, eu por 100 anos, ou 100 vidas, seja comer carne. Como eu disse, esse curador que eu conheço, o cara come carne.
E o cara Não, é poderoso. meu eu já tentou várias vezes, mas não conseguiu, não. Eu estou tranquilo com relação a isso, só para tirar Beleza, dúvida mano. mesmo. Legal. Ok, pessoas, perguntas, comentários de cenas ou alguma coisa assim? Dúvidas da prática? Dúvida da prática, essa última que nós tivemos, você se imagina em pé debaixo do triângulo, e é um triângulo ou uma pirâmide? Não é pirâmide, esse é um triângulo no chão, tá? O homem arcangélico é um triângulo no chão, tá embaixo. Você está em cima do triângulo, o triângulo está no chão branco e esse triângulo fica lá. Tem outras meditações que eles vai formar uma pirâmide, tá? Outras. Mas essa do E o arcangélico triângulo e esse triângulo ele é sólido ou ele é fechado? Olha, É ele, só você as pode ver bordas ou ele ele é fechado? como Tanto faz. fluorescente. Fluorescente, eu gosto de ver com a luz do pôr do sol ou do nascer do sol. Fluorescente, assim, sabe? É uma névoa dourada, dourada viva, Tá. quente. Como eu gosto de fazer. Né? É melhor, por sinal, é melhor pegar assim, eu falo assim, cor dourada, pegar cores da natureza, arco-íris, pôr do sol, não tem erro. Né? Tá. Ok, mais alguém? Eu gostaria só de falar, posso? Claro, pode Tá me comentar, ouvindo? pode falar de cenas que você achou do filme, pode falar. Não, tudo bem. É só em relação a esse assunto da prática da arcangélica. Eu faço isso já desde que eu tive eu participei do seminário Capanaiota lá na Turquia. Bacana. Na Turquia, não, desculpa, em Chipre. Chipre. Uhum. E eu faço todo dia, e eu faço preferencialmente no nascer do sol, essa prática. Uhum. E aproveito a luz do sol do nascer, e realmente é muito potente. Então, já que foi falada aí a questão de cores e tal, é muito interessante fazer essa prática. Tem mais um tipo de prática, né, dentro dessa do homem arcangélico, Uhum. mas é muito interessante fazer no nascer do sol. É muito potente. Né? Bacana. Eu também gosto de meditar no antes do sol. Uhum. Só complementando. Bacana. Legal, bacana. Beleza. Ok, pessoas, hoje não tem pressa porque não tem webinário do Daniel depois. Podem fazer suas perguntas. O preço é igual. Só tem que lembrar de liberar o microfone, né? Senão não dá para ouvir. Por curiosidade, essa pintura aqui atrás é da filha do Daskal, Zé Panayota, né? Ela pinta muito bem. Eu acho que ela pinta melhor que o pai, pra falar a verdade. E num seminário lá no Chipre, eu adquiri uma peça de pintura dela. Eu queria ter comprado mais, mas tava em euro, tava carinho. Então eu só peguei essa, achei muito bonita. Ela disse que é o anjo da guarda dela, ela pediu para eu ver o rosto do anjo da guarda dela e apareceu essa imagem para ela. Luciano, sempre você tem um monte de pergunta boa, cara. Eu tô demitido hoje aqui. Eu não vi o filme. Você não viu o filme? Não. Eu comecei a ver, achei muito complicado e aí deixei para outra hora. O filme é doido. O Robson mandou uma mensagem assim, cara, que filme doido. Falou isso. Mas eu queria, Gustavo, aproveitar que tu fizesse algum tipo de relação, se é que existe algum tipo de relação, já que tu comentou sobre a nossa concha de elementais, né? Sim. E eu Sim. queria que, de repente, tu pudesse falar alguma coisa sobre egrégoras. Se existe alguma relação, se egrégora seria a mesma coisa, porém de forma mais ampla, seria algo comunitário? Eu acho que isso é um pouco diferente, tá? O que eu entendo de egrégora, tá? Das pessoas da nossa egrégora, eu só tive contato com, eu acredito ser o pai Johann, né? Uma vez, né? Então eu não tenho muita experiência com a egrégora. Né? Então, o que eu entendo de egrégora, eu posso estar enganado, tá? Mas o que eu entendo de egrégora é que é um grupo de mestres ascensos que vêm fazer o trabalho deles
que eles já não estão mais encarnados, o trabalho deles é ficar ajudando as pessoas a sair das nossas ilusões, né? E às vezes, eu acho que a gente aqui no plano material, a gente projeta com a nossa concha de crenças, de que a egrégora é tipo o time o São Paulo, tem o time do São Paulo, tem o time do Juventus ali, e eles não se misturam. A impressão que eu tenho é que a egrégora ela é muito mais fluida do que isso, né? Quando você entra no amor do Cristo, essas noções, a egrégora já lembra um pouco essa coisa assim, meu time, né? Minha egrégora. Teve umas pessoas que vieram me procurar falando assim, eu não quero misturar as egrégoras. O próprio Dascos falava que você pode, em qualquer caminho, pesquisar lá, aprender coisas e ter experiências com isso, né? É claro que ele também fala, e o Daniel também fala, que o trabalho do Dascos é um dos mais completos que tem. É o único místico que fala de personalidade e psicologia aplicada, que isso faz toda a diferença, né? A gente já conversou outro dia, né? Você estava conversando como o espiritismo, né? Ele tem a tendência a ver tudo o exterior. Teve um encosto aqui, o encosto chegou em mim, o encosto me fez ficar doente. Enquanto que o Dassos fala assim, às vezes é um encosto, às vezes é você que está alimentando raiva, você que está alimentando uma emoção negativa, você que não quer olhar para o teu subconsciente, né? Você que tem preguiça de acordar de manhã e caminhar, fazer uma meditação. Então, a concha de realidade acho que um bom exemplo. Nesse filme, por sinal, tem um momento que um personagem fala assim, olha, eu acho que ele está no sonho de tal cara, pela decoração, eu posso dizer que o sonho de tal cara. Por quê? Porque ele entrou no campo da realidade, na concha da realidade de tal cara, e conhece como aquela pessoa e é como a pessoa gosta de ver o mundo. Então, por exemplo, tem pessoas que são otimistas, né? A concha de realidade dela sempre é mais cor-de-rosinha, mais bacana e tal, uma pessoa mais upbeat, assim, mais contente, né? Tem pessoas que sempre vai dar errado. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, falar um pouco de uma pessoa da minha família. Uma pessoa da minha família que ela está sempre tentando evitar um problema. Então ela chega num lugar, ela fala assim, olha, o que pode dar errado aqui? Isso tudo pode dar errado. Então para evitar isso, vamos planejar. Então essa pessoa não percebe que ela já construiu no subconsciente dela um cenário onde tudo é o que pode dar errado. Então, pode aparecer uma oportunidade na vida dela, enorme na vida dela, que tem um risco pequeno, mas essa pessoa não vai assumir aquilo que algo pode dar errado, porque ela já se viciou, a lente pela qual ela vê o mundo, a concha dela, só vê risco. Faz sentido o que eu falei? É meio complexo as coisas de concha, né? Eu te perguntei isso porque é tudo uma questão de nomenclatura também, as linhas espirituais, sim, né? Nomes, E aí o que eu me referia como egrégora seria no sentido assim, a egrégora do Brasil, a egrégora da Europa, a egrégora... essa egrégora. São aglomerados de pensamentos, né, de pensamentos de um ambiente coletivo, digamos assim, de um povo, de uma empresa. Sim. Porque eu te pergunto, eu fiz essa relação porque eu tinha muitos sonhos com um emprego muito ruim, por sinal. Então, eu tive muitos sonhos seguidos de que eu estava voltando para essa empresa, de que eu sonhava que estava trabalhando, digamos assim, né? Sei como é que é. E eu continuava trabalhando no sonho, né? E aí, que me falavam era para parar de alimentar a egrégora dessa empresa, digamos assim, né? Eles usaram a palavra egrégora para isso. Exatamente. Então, quando tu falou ali da nossa concha, né, pessoal, sim, eu fiz essa associação, de repente pudesse ser alguma coisa semelhante. De fato, egrégora para mim manda para outro lugar, mas é interessante que as palavras elas vão para mapas diferentes às vezes, né? De fato, exatamente. Foi bom explicado. De fato, na verdade, de fato você teve provavelmente deve ter sido um trauminha desse trabalho aí e o que a pessoa falou tá certo. Você deve parar de alimentar o trauma, falar para si próprio. Você pode falar antes de dormir, falar assim, eu não vou mais me importar com isso. Ao mesmo tempo, se você dá muita atenção para isso, você alimenta o alimento elemental, né? Então, de fato, é tomar consciência de que aquilo não faz mais parte do passado, que você não vai mais passar por isso, né? É um elemental. Eu vejo isso como um grupo elemental coletivo,
o grupo de karma coletivo de um país, né? Sem dúvida, existem comportamentos grupais, coletivos, né? O brasileiro sempre vai fazer piada na hora errada com o gringo. Eu sou o primeiro da fila. Eles são muito sérios lá no primeiro mundo, né? Então, chega um brasileiro lá, não consegue. Você pode se achar o cara mais curitibano e boboca do mundo, mas você vai dar uma brasileirada lá. De fato, a gente tem comportamentos coletivos mesmo, né? Sem dúvida. Karmas coletivos, sem dúvida. Gente, pode ser dúvida de qualquer coisa, tá? Pode ser dos ensinamentos, pode ser nada a ver com o filme, pode ser sobre como pagar impostos. Não, sobre pagar impostos não. Eu tenho uma dúvida. Alguém ia perguntar alguma coisa agora? Não, pode Luciano falar, mesmo. eu falo. O Dasclos diz que você não deveria ter mais de 15 minutos de meditação por dia. Eu acho que você falou isso também, né, Gustavo? Sim. Mas, e se você fizer além disso, por exemplo, você faz o homem arcangélico lá 15 minutos, aí deu 15 minutos, né? Ali já ocupa o tempo todo. E tem outras, se você quiser fazer as conchas de luz, alguma coisa assim, ou as bolas de luz curadoras, você sobrecarrega demais o seu subconsciente, o seu corpo psíquico fazendo isso? Como é que é Tem duas isso? coisas. Tem duas coisas aí. A alegoria que o Dasclos usava é que se você colocar água demais na planta, você afoga ela, né? Uhum. O Daniel também fala que o importante é a qualidade da concentração. Por exemplo, se fazer visualização no homem arcangélico, você faz por 15 minutos bem visualizado, é melhor do que 1 hora meio saindo, pensando em que tem que ir na padaria, no trabalho, né? Sem concentração. Uhum. Mas tem um outro detalhe também, que é o seguinte. Eu acho que isso não está nos livros do Marquídeos, mas o Dasclos também falava que você tem que deixar o elemental ir trabalhar. Esse é um dos motivos que muitas manifestações não acontecem. Então, por exemplo, você quer manifestar a saúde no teu corpo. Se você ficar o tempo todo pensando que o teu corpo está saudável, visualizando saudável, você não deixa o teu elemental de saúde ir para o subconsciente, ir para o universo e trazer de volta a energia. Então, Dasclos falava assim, deixa o elemental trabalhar, você não precisa trabalhar mais. Você concentra 15 minutos e relaxa, porque se você está tenso, você está sempre trabalhando, você está sempre tenso, isso não é harmônico, entende? O que você pode fazer durante o dia, se você tem a ver também com a lição de hoje, é você prestar atenção no teu ambiente, você observar as coisas à sua volta. Você pode também observar, por exemplo, uma parede, fechar os olhos e ver se consegue visualizar aquela parede com os olhos da tua mente, né? Teus olhos noéticos, né? Você pode praticar isso durante o dia assim mais leve, assim, para ficar mais tranquilo e também ficar no momento presente, né? Depois eu vou passar no grupo alguns exercícios de verificação de consciência, de nível de realidade. Você pode fazer também para você ter sonhos lúcidos também, se você quiser pesquisar isso. Né? O que é um sonho Sobre lúcido? o repórter só emendando para o repórter da Super Interessante, se vocês acharem na internet, está a história lá no Super Interessante. Ele resolveu treinar sonhos lúcidos, que basicamente você todo tempo ficar perguntando se está sonhando ou não. Estou sonhando ou não? Tá. Estou acordado ou não? Como que eu cheguei aqui? Lembra que no filme aparece assim, você lembra como você chegou aqui? Para você saber, é um teste de realidade para você ver se está no sonho. Ele praticou aquilo e no começo não deu muito efeito, mas chegou um dia que ele acordou no sonho, só que ele se viu preso. Ele viveu uma projeção no elemental antigo dele, de alguma experiência de estar preso, e ele ficou desesperado e ele não conseguia sair do sonho. E ele termina a reportagem, eu nunca mais vou mexer com isso. Mas é muito legal, porque ele realmente foi pesquisar, e teve uma experiência, né? O que o Dasclos fala, o que os pesquisadores falam? Não force os portões do céu, não force os portões do céu, deixe acontecer naturalmente. Vá limpando o teu subconsciente para quando você sair do corpo, você não reviver que você ficou preso lá numa ilha não sei quanto tempo, né? Claro que ele não tinha o arcabouço de conhecimento que os pesquisadores têm. Então ele estava lá, fora do corpo dele, preso, não sabia sair, ficou desesperado por quanto tempo ele ficou naquele mundo psíquico lá. Ele falou que foi muito tempo, foi muito difícil para ele, né? Então, Faz sentido? Respondi a tua pergunta?
Não, respondeu. Agora, quanto tempo que a gente fica no exercício? Vamos supor que vem aí os ETs, invadam o mundo aí, pronto, acabou a internet, ninguém consegue falar com o Gustavo Strobel mais. E nem Ah, entre a gente. E aí? Eu só tenho um livrinho aqui em papel debaixo do braço. A cada quanto tempo eu mudo o exercício? A cada mês? olha, eu normalmente foco no exercício, eu fico fazendo um exercício por mês. Eu gosto de ficar algum tempo no mesmo exercício e depois como eu fiz vários seminários, eu tenho uns 50 exercícios, né? Uhum. Então eu vou meio que assim, eu vou fazendo os que eu tô a fim de fazer, mas eu faço 15 minutos de manhã, daí eu vou para a vida, vou trabalhar e tal. Depois do almoço, quando você tiver mais à vontade, você for fazer um exercício de concentração, eu vou explicar isso no dia da lição de concentração. Eu gosto de fazer alguns exercícios de concentração que são muito importantes para a isomatose, né? E eu sou muito ruim em concentração, meu ponto fraco. Eu faço isso durante o dia quando tenho tempo. De noite, tem um que dá para fazer junto com a introspecção que eu vou ensinar hoje. Você pode fazer isso, né? Agora, o ideal seria, Rômulo, você relaxar durante o dia, ficar no momento presente, sem pensar e sem desejar, para você acordar de noite naturalmente, para você, a tua consciência, você ter sonhos, começar a tua vida espiritual de noite, ela começar a acontecer mais. Quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente está com muita vontade de ter experiências, de ter muito dedicado, a gente segura as coisas assim, né? Como eu te disse, quando eu fui para o Chile, relaxei, tive uma super experiência lá. Daí aqui eu fico treinando, né? Um treinamento, né? Às vezes fico semanas sem ter nenhuma experiência, né? Então, acho que o relaxamento tem que ter um pouco de equilíbrio. É o que eu recomendo, né? Assim, eu particularmente eu não tenho essa ânsia de ter experiência e tal. Eu estou fazendo para aprender, vamos ver o que vem pela frente, até mesmo para poder ajudar os outros, né? Que a ideia é essa também, né? E Não, me você, tá ajudar, certo, lógico. você falou bem. Né? Esse é o motivo principal, né? Eu tenho que confessar que depois que você começa a ter umas experiências, você quer ter mais. Mas o certo, Aham, todos os aham, irmãos mais avançados falam faça esse exercício para uhum, você crescer no teu conhecimento e ajudar o próximo, não apenas para ter experiências, né? uhum. De fato, você está É, certo. eu acho que na reunião passada aqui na internet, eu comentei sobre o Vipassana que eu fiz lá no Rio. E quando o Vipassana, você fica 10 dias isolado lá no meio do mato, meditando praticamente 10 horas por dia. E Certo. sem celular, sem nem conversar. Para mim tinha sido uma coisa mais pesada que eu tinha feito até então. E Uhum. uma coisa que me marcou muito foi a quantidade de sonhos que eu comecei a ter, que eu fiquei anos sem sonhar, muito carregado, né? E comecei a sonhar muito. E aqui, quando eu voltava a praticar aqui em casa, né, não às 10 horas por dia, mas 1 hora, meia hora, eu comecei a voltar a ter esses sonhos. Depois eu parei, depois que eu conheci esses livros do Dascalos, tal, eu comecei eu parei com Vipassana, meio que eu parei. E Uhum. agora, de uma semana para cá, eu comecei a sonhar direto também, com esses Ótimo, exercícios de 15 minutos ótimo. do, 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 Dom do Angélico. DASC. Do Homem Ótimo. Arcanjel. Só não sonho ainda que eu estou voando. É o maior barato, mas tá bom do jeito que tá, como diz o mineiro. Bom também. Ótimo, com certeza. Tinha mais alguém que tinha uma pergunta que estava na fila? Pode só ligar o microfone. Eu de novo. Alguém quer Ok. perguntar? É mais é um relato assim pessoal e já aproveitar e emendar com o assunto de hoje. Eu noto que quando eu estou regrado nos exercícios, os meus sonhos eles são mais emocionantes, né? Quando eu não estou regrado, eu tenho sonhos ruins, enfim. Então, esses sonhos emocionantes eles são muito simbólicos, eles não são diretos. Uhum. E aí eu queria que tu me dissesse, eu não estou preparado para ter um sonho mais real, por que tanta simbologia até do lado de lá? Ah! Pois é, né? Eu também me pergunto isso, né? Olha,
quanto mais profundo, mais simbólico e menos você vai, às vezes, nem entender com a mente consciente o que está acontecendo, né? Mas entender em termos de palavras, né? Como que é o jogo, né? Parábolas, alegorias, símbolos. É claro que acho que na medida que a gente vai evoluindo, você também compreende esses símbolos sem se passar pelo consciente racional com palavras, né? Isso que você me falou, eu me lembro muito aquela vez que eu estava precisando muito, estava uma crise pessoal, já falei acho que no encontro passado, numa crise pessoal muito grande, e eu queria muito receber uma orientação quanto à minha vocação, no que eu devia trabalhar para ganhar a vida, e eu tive um sonho muito forte do meu inimigo me abraçava e falava que eu tinha que trabalhar com o coração. Tipo assim, meu, eu acordei e literalmente falei assim, pô, por que você não me falou que eu devia ser cobrador de ônibus, eu devia trabalhar com marketing, né? Porque eu queria saber da parte profissional e às vezes o teu eu interior que eles falam assim, olha, tem algo muito mais profundo aqui que realmente importa agora, que isso que vai fazer diferença. Né? Então, cara, ser realmente sempre simbólico. Às vezes é interessante você jogar na internet, ver o que fala os símbolos e tal, ou conversar com pessoas que têm um pouco de alinhamento espiritual, né? Para elas ajudarem a interpretar o sonho, porque às vezes a gente não consegue ver o que o sonho quer te dizer, né? O Jung tinha, o psicólogo Jung, né? O Carl Jung, ele tinha muitas coisas dos arquétipos, das missões e tal, e às vezes a pessoa tinha um sonho muito louco e ele falava assim, olha, você sonhou com o mito de tal pessoa, o mito grego e tal, que tem a ver com essa parte da experiência humana, né? Tem coisas que é pra gente aprender sobre lidar melhor com a vida humana mesmo, né? Então, é isso que eu posso dizer, não posso te ajudar muito, não. Ok. Gente, vamos fazer daqui a pouco a meditação, mas se alguém tiver mais uma pergunta... Acho que tá todo mundo boa aí. Eu tenho por favor, Cauê. No terceiro livro, tem uma passagem lá do Dasclos que ele sai em Zomatose e ele tem um amigo ET. E aí ele entra num plano e aí ele não consegue identificar que plano ele tá. E aí esse amigo dele, ET, começa a falar para ele que dentro dos 7 planos existem 7 subplanos e assim por diante. Sim. Eu não sei se dentro dos pesquisadores existe alguma ideia concreta sobre isso, sobre os diferentes planos. É por esse número mesmo? É 7 que tem sub, 7 que tem mais sub, 7 e são Dasclos fala de 7 subplanos e 7 subplanos, né? Dá 49 planos. Eu acho muito boa a tua pergunta pelo seguinte, que como o próprio filme Inception mostra, é muito difícil você falar de coisas que você nunca viu, né? Ou você começa a projetar a tua realidade e você começa a imaginar planos onde não há planos, você começa a projetar a tua concha, né? Então, eu sei que Dasclos falava dos planos, mas acho que você tem que ser avançado para despertar nesses planos e estar com o teu anjo da guarda ou com o teu mestre ascensionado junto com você para ele te ensinar sobre esses planos, né? É muito difícil falar dos planos aqui encarnado. Minha recomendação, minha perspectiva é nisso, né? Eu posso estar enganado, isso não está nos ensinamentos. Isso é o Gustavo Estorno falando, né? Sim, 7 planos com 7 subplanos de várias tonalidades de vibração, né? Então, eu pessoalmente eu estou aprendendo agora a sintonizar com o sol. Só. Sintonizei com uma fábrica de carne no Uruguai, horrível. Eu não consigo, eu pessoalmente eu não consigo ver esses planos ainda ou conscientemente entrar num subplano diretamente, né? Então você está perguntando a pessoa errada, talvez. Tem que perguntar talvez para o Daniel ou para a Aki, né, sobre isso, né? Eles não gostam de falar muito dessas coisas avançadas. Eu acho que pelos mesmos motivos, que é muito difícil falar de coisas que estão muito distantes, né? Entre eles, eu sei que eles... o Daniel e o Aki são muito avançados, gente. Eles diagnosticaram, quando eu fiquei doente, de Indiana, eles me diagnosticaram com uma precisão que os médicos aqui não perceberam. E eles perceberam coisas no meu corpo que eu não tinha percebido, de Indiana. E a Aki descreveu minha casa na montanha sem nunca ter visto uma foto, nada, nunca ter vindo aqui. Ela descreveu minha casa e falou que ela saiu passeando com o anjo da guarda ainda pelas montanhas aqui, né? Enquanto eu estava doente, quase morrendo, né? Tudo bem. Mas ela tinha que aproveitar a viagem dela, né? Então, assim, acho que tem que perguntar para a pessoa certa, Cauê.
não, Eu porque sou muito reba para essa pergunta. esses ensinamentos, eu li os 3 livros do Kyriakos, né? E ele vai pincelando, assim, vai pincelando. E não tem nada que é muito... Aí você fica, caramba, você fica querendo saber, né? Fica buscando respostas, mas... Sim, e eu vou dizer o seguinte, os ensinamentos orais preenchem várias lacunas, e depois quando você vai reler o Kyriakos, você fala assim, agora entendi. Isso que ele estava falando, cada vez fica mais claro, cada vez você vai percebendo mais coisas, né? Realmente, o Kyriakos, eu acho que é muito verídico os relatos dele. Tem grupos lá dos pesquisadores que não gostam do Marquise, porque ele brigou com Dastos, não sei o quê, botou o nome do mago. Mas eu agradeço ele um monte, porque as histórias que ele relata ali realmente tocaram meu coração. E eu percebo agora com os ensinamentos que realmente tem muita coisa que realmente é de Dastos ali. Várias passagens ali que depois, com os ensinamentos orais, casa de uma maneira que se fala... o Dastos realmente é um professor, né? Dastos, né? É um professor mesmo. Beleza, valeu, Gustavo. Ok, gente, está acabando a bateria do meu celular. Eu só vou pegar uma extensão na sala ali. Podem ir se preparando para a meditação. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou coisa assim, podem mandar em separado depois que eu respondo, tá? Só um minutinho, já vem. Ok. Não é feitiçaria, é tecnologia, né? Você tem que dar a bateria da éter aqui para esse treco funcionar. Deixa eu ver aqui. Acho que vai ficar meio invertido isso aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, agora vai. Pronto. Ok. Deixa eu ver se está carregando. Então, vocês podem ir se sentando de maneira mais desconfortável possível. Deixa eu ver se está funcionando também. Gustavo, está sendo gravado? Vai gravar a meditação? Vou gravar tudo. Se alguém precisar ir, pode pegar depois. Ah, tá. Vou querer depois. Tá. Eu tô aqui me batendo aqui para fazer esse celular não morrer. Só um pouquinho. Eu tô começando a postar também no YouTube dos pesquisadores, e as pessoas podem sempre... De novo, né? O ideal é acabar essa epidemia para a gente fazer fisicamente junto, porque realmente é diferente junto, né? Passa uma energia ali que não... Que é das egrégoras é mais fácil, eu acredito que seja mais fácil, não que seja impossível por aqui. Gente, nesse exercício de hoje, esse exercício que a gente vai fazer, é um exercício para fazer você ter os sonhos saindo pelo campo psíquico do coração, tá? Por que isso? Porque Dastos de você sai do plexo solar, naturalmente já saiu várias vezes pelo plexo solar, já teve pesadelo, às vezes você não tem pesadelo, né? Mas você sai pelo plexo solar, você pode encontrar traumas. Como no filme era a ex-mulher do cara. Você pode encontrar a tua ex-mulher. Você pode encontrar teu ex-marido. Você não quer ver teu ex-marido, né? Então, é interessante. Então, uma coisa interessante também. Quando fizer respiração, você fazer 4x4 ou 6x6. Se é muito difícil fazer 4x4, faz 3x3, né? 3 batidas do coração. No começo você tem que achar a tua pulsação. Você vai perceber que com a prática você consegue, a qualquer momento do dia, sentir tua pulsação. É incrível isso. Parece coisa magística, assim, integrar com o teu corpo, né? Mas é 3x3, 4x4, nunca fazer 5x5. Por quê? 5x5 abre o plexo solar e você vai ver tua ex-esposa lá, né? Bom, a gente vai fazer então, a gente vai relaxar. E uma coisa interessante, relaxar os 3 corpos. O que é isso? O campo físico, o campo das emoções. Pedir para relaxar o campo das emoções. E falar para você, agora eu vou relaxar o meu campo das ideias, né? Você vai
aos poucos, sugerindo o teu corpo a ficar vazio, a encontrar aquele princípio budista de você ficar sem produzir elementais, sem ficar pensando coisas, sem ficar emocionando coisas, né? Isso com o tempo, com a prática, ele vai aumentando. E curiosidade, a Aki diz que para você entrar em contato com o teu interior, você não deve estar emitindo elementais noéticos nem psíquicos, né? Nem vibrando emoções, nem ideias, né? Uma maneira de se ouvir a voz do teu anjo da guarda é você pensar pouco, é você estar em momento presente, né? Que é muito interessante, que faz sentido, casa um pouco com o budismo aí, né? Agora, é claro, você pode estar visualizando com a tua mente uma imagem da meditação, né? Mas você não está poluindo ela com ideias, pensando na padaria, as coisas que tem que fazer, né? Teve uma pergunta aí? Não, só você falou de anjo da guarda. Eu perdi, eu acho, no último webinário e agora também eu perdi alguma explicação sobre anjo da guarda. Como reconhecer que é o anjo da guarda que está falando? Olha, eu acho que agora, Romulo, você vai dar muito pano para manga. Vamos levar isso para a próxima? Acho que o pessoal já está batendo hora quase aqui, 1h30. Não, beleza, já está todo mundo apertado de hora. E tem pano para manga aí, tá? Então, isso aí vai dar bastante conversa. Beleza, obrigado. Então tá, então vamos procurar, Renata. Vamos procurar então sentar confortavelmente, né? Essa é uma meditação mais rápida, tá? Dá para fazer 5 minutos. Primeiro relaxar o corpo. Você pode fazer sentado na cama, né? Você pode fazer a tua introspecção antes dessa meditação ou depois. E aos poucos, vai relaxando o corpo, baixando a energia. Inclusive, você pode pedir para o teu corpo para ele continuar relaxado durante a noite inteira. Você não vai precisar mexer no teu corpo agora. Você pode se mexer para achar a melhor posição para relaxar. Como o Dassler dizia, relaxe cada músculo do seu corpo. Você pode começar pelos pés, depois as pernas. Subir as pernas até o quadril, torso, sem pressa. Como é que o teu corpo é quando ele está relaxado? Os braços caídos. Você não vai precisar mexer nos teus braços agora. Talvez você queira lembrar de alguma vez em que você teve o corpo bem relaxado, como foi sentir isso no teu corpo? O corpo completamente relaxado. Pescoço, torso, peito, braços relaxados, cabeça relaxada, os músculos da face soltos. Isso. E agora vamos procurar respirar em 4x4, 4 batimentos. Inspira. Expira. Você pode ver energia nova, voltando mais profundo da mente, entrando no teu corpo na inspiração. E a energia antiga sai do corpo, expira.
E agora nós vamos fazer uma visualização somente da esfera do plano psíquico, do cardíaco, tudo do peito. Sua região do peito agora vai se iluminar com uma luz branco, cor-de-rosa. É como o exercício dos 3 sóis, nós vamos ligar apenas o sol do coração. Lembrando de não focar no coração físico, mas em todo o peito, toda a região que vai do meio do pescoço aqui, da glota aqui, até o umbigo iluminado, uma luz branca e rosa. Você pode colocar um timer, um temporizador do celular de 5 minutos, quando for fazer em casa. E quando se visualiza essa esfera com o sol brilhando, purificando o teu corpo psíquico, quando se visualiza isso, nós podemos recitar aquela frase do Pai Nosso completo do Dastas, que é: Pai, ilumina meu coração para que seja o espelho do teu amor por todas as coisas, por todas as pessoas. E depois, enquanto você fala isso, você pode imaginar todas as pessoas do planeta agora recebendo a tua bênção. O coração de todas as pessoas se iluminando. Luz branca, cor-de-rosa. Você pode imaginar como se fosse um mar de luzes que percorre o globo. Estenda essa bênção para todo ser humano. Até mesmo as pessoas que você talvez considere inimigos. Pessoas que têm opiniões diferentes sobre a vida terra. Pai, ilumina nossos corações para que eles sejam um reflexo do seu amor por todas as coisas. Me ensina sobre o teu amor. Me ensina sobre o amor divino. Agora, aos poucos, pode ir voltando para o corpo material. Isso é rápido, tá? 5 minutos mesmo. Se fizer meditação por muito tempo antes de dormir, talvez você não durma direito. Então, 5, 10 minutos, tá bom. Ok? Alguma pergunta? Algum comentário? Tá fazendo introspecção depois ou antes, né? Essa meditação é para você sair pelo corpo psíquico, né? Pela esfera do coração de noite, você sonhar por aqui, né? Inclusive, Dastas recomendava que a gente mantivesse a nossa consciência corporal no peito durante o dia. Então, normalmente, assim, você fala, onde que está meu eu? Meu eu está na minha cabeça. Normalmente é um homem ocidental, né?
A pessoa ocidental está na minha cabeça, né? Talvez alguma pessoa fale, no meu coração, ótimo, né? O Dassos fala de tentar manter nosso nível de consciência aqui no peito, né? Justamente para você estar sempre trabalhando através do cardíaco, né? Então, esse é um bom princípio do Dassos. Uma lição de casa para todo mundo é: o que Dassos diria ou dizia, ou como a gente pode saber que a gente já morreu? Qual é o teste de realidade que você faz para saber se você já desencarnou? Essa é a lição de casa para vocês meditarem. Eu gostaria que vocês vocês vão ter alguns sonhos, oxalá, né? Até o próximo encontro. E quando vocês acordarem de manhã, comparem a sensação corporal que vocês têm no sonho com a sensação corporal que vocês têm acordado. E daí a gente começa o próximo encontro com esse desafio. Tá? Dia 21, de fato, por causa da epidemia, não tem como a gente se encontrar. Eu só estou pensando agora em mudar a vista dia 21 para dia 18, sábado, 2 horas, porque tem pessoas que não podem. Às 6h30, e também dia 21 tem o webinar do Daniel, que eu gosto de participar. Dia 18, dia 2 de tarde, eu vou gravar também, eu vou colocar no YouTube também. Embora mesmo o webinar do Daniel, eu prefiro participar junto, e eu ainda prefiro também participar fisicamente, mas é melhor participar, né? Então é isso aí, gente. Então eu agradeço a vocês por essa oportunidade de ser de serviço a vocês. O Daniel uma vez falou que a tua evolução não está na tua evolução, mas no quanto você ajudou, né? Você ajuda as pessoas a elas terem experiências, a elas se encontrarem, elas progredirem, né? Que o melhor paradoxo é quanto mais você ajuda as pessoas, mais você se ajuda, né? Então, para mim, é muito legal fazer esses encontros. Eu agradeço por vocês estarem vindo hoje de novo. E é isso aí. Deus abençoe todos vocês. E espero que meu filho me deixe dormir essa noite. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até. Se cuide. Alô, galera. Valeu.